eu volto a lembrar qual é a ideia e a intenção disso aqui, é que a gente exista um ambiente onde a gente possa sentar para conversar sobre Cristo, sobre o novo pacto, sobre aprender sobre Cristo. Acho que hoje a gente tem, nas estruturas onde a gente se encontra, não importa onde a gente esteja, mas a gente tem espaço e local e reunião para a gente falar sobre muitas coisas. A gente tem reunião sobre estrutura, a gente tem reunião sobre resolver problemas da, da igreja, da instituição em si, e a gente tem pouco espaço para sentar para conversar sobre Jesus. E a ideia é que a gente gere esse ambiente, gere esse espaço, onde a gente possa perguntar, onde a gente possa responder, onde a gente possa interagir. E no final, aprender mais sobre Cristo. O foco principal é aprender sobre Cristo. A ideia não é falar sobre mais nada, não ter outro assunto, não ter outra coisa a conversar nessa uma hora não ser sobre Jesus, né? Você comentar com o grupo o que essa semana, o que esse mês, ou pegar o livro do Cristiano e capítulo a capítulo, se ninguém tiver nada, capítulo a capítulo, repassar aquele livro. Se alguém tiver alguma coisa a comentar sobre dúvida, sobre o que durante essa semana aconteceu, o Anderson é um que deve estar entrando aí, que ele com certeza deve falar alguma coisa. Ontem ele teve uma, uma célula, eu não sei se a palavra que vocês usam aí é célula, ele teve uma reunião na família dele, ele tem feito uma célula na casa dele, com os parentes deles, e ontem ele me mandou aqui, na verdade ontem ele me mandou para a gente fazer uma pequena reunião para decidir o que eu achava do tema que ele iria levar para a família dele, para os irmãos, cunhados, tios, enfim. A gente sentou, conversou, ele tinha um tema, eu passei uns vídeos do Cris para ele assistir, inclusive pedi para ele assistir o de ontem, daquela reunião da família lá, né? Que você compartilhou no Face também, eu acredito que você deve ter assistido, no Rio de Janeiro. Aí pedi para ele assistir aquele e passei mais outros dois para ele assistir, para a gente discutir. Discutimos, ele acabou que hoje ele me mandou aqui, ele falou sobre propósito. E ele com certeza deve ter alguma coisa que Deus deve ter falado no coração dele, que ele deve ter aprendido nessa reunião na casa dele, né? E assim, essa reunião na casa dele é uma experiência bem legal, porque assim, a família dele são adventistas. E adventistas e berço, né? Ela nasce dentro do adventismo, e ele também. Ele entrou na família, ele é casado com uma pessoa que é adventista, todos os membros são, inclusive, tem uns 15 dias eu fui para o enterro da avó dessa esposa dele, e a avó dessa esposa dele é um ícone adventista aqui no estado, né? Tem muita gente no enterro, tinha mais pastor do que gente no enterro, né? Era todo mundo querendo falar, a cada 5 minutos tinha um cara para falar, e para falar do que ela fez, do que ela não fez, frentista de posto que ela evangelizou, gente que ela evangelizou que hoje é pastor, e eles têm uma raiz muito grande adventista. E ele começou a viver o novo pacto lá dentro, né? E ao ponto deles pedirem para que ele fizesse uma reunião para conversar sobre o novo pacto. Interessante, hein? Muito legal, cara, muito legal. E assim, eu tenho acompanhado ele próximo e tentado diminuir a carga de religiosidade que a gente acaba recebendo, né? que acaba vindo junto, porque faz parte da doutrina, faz parte da religião, e teve muita dúvida, muito processo, né? Um processo de confronto, e eu sempre dizendo para ele, cara, o confronto que nós temos é conosco, não tem confronto com ninguém, não existe confronto com outro, o confronto é com você. Esqueça o que eles têm vivido, você não vai esquecer deles, você vai esquecer o que eles têm vivido, e você vai viver o seu processo vai mudar a vida deles.
E eles vão enxergar que existe algo diferente, né? Que existe algo diferente entre o falar e o viver, né? Que antigamente se falava e não vivia, ou se falava e vivia um Deus distante, hoje se fala e vive um Deus próximo, um Deus bem, bem junto. E eu lembro de uma dúvida dele, que foi uma pergunta que você me fez há muito tempo atrás, que me fez pensar muito. E quando ele me fez a mesma pergunta, eu já estava muito mais preparado para responder, né? Que foi, como é esse processo de morte? Você lembra dessa pergunta que você me fez? Claro que lembro. E lembro, sim. ele me fez a mesma pergunta, né? Como é isso? E na época que ele me fez, tem pouco tempo, tem um mês, poucos 2 meses atrás, 3 meses atrás, no máximo 3 meses atrás. A que você me fez tem muito mais tempo. Deve ter quase um ano isso, uns 8, 9 meses que você me fez, e ele tem uns 3 meses. E quando a gente sentou para conversar sobre esse processo de morte, a minha visão já estava muito melhor, muito mais aberta com relação a isso. E eu pude esclarecer para ele, talvez, muito mais didático do que foi para você, né? E mostrar para ele que o processo de morte não tem nada a ver com os outros, né? Só tem a ver com você, não tem nada a ver com o fato de perder ou ganhar, mas tem a ver com o entendimento. É um processo de entendimento. Quanto mais eu entendo, quanto mais eu consigo entender sobre Cristo, mais eu me desprendo daquilo que me impede de entender sobre Ele. E esse é o processo de morte. Quanto mais eu entendo sobre Cristo, mais eu consigo me desprender daquilo. O que Ele mesmo, que Jesus mesmo falou sobre a troca do fardo, né? A gente libera o nosso fardo que é pesado e pega o dele que é leve. Isso é um processo. Quando eu li esse versículo a primeira vez, eu achei que era um passe de mágica, né? Em que eu lia, entendia, e no outro dia eu já estava com o fardo de Jesus que era leve. Mas isso é um processo. Algumas coisas vão acontecer mais rápido, porque é entendimento. Então tem coisas que você vai entender e no outro dia já vai estar com o fardo de Jesus e Jesus com o seu. E na medida que você vai entendendo, você vai trocando os fardos. À medida que você vai entendendo, você vai morrendo. Um processo, né? Diariamente. Olha, ele acabou de entrar, né? Anderson. Tá me ouvindo, Anderson? Agora. Liguei o áudio agora. Pronto. Estavam falando de você, mas não se preocupe não, que não era mal, não. Ah, que bom. Eu tava comentando com o Lucas, né? Um pouco do seu processo, do processo de morte. Na verdade, eu comecei comentando com o Lucas sobre a sua reunião de ontem. Eu falei que você teve uma reunião ontem com o pessoal aí da sua família e que acreditava que você tinha alguma coisa, com certeza, para compartilhar com a gente. Edna entrou aí junto com a gente. Edna, estamos agora em 4, tá eu, você, não sei se a Edna ligou o áudio, tá travado a imagem dela. Deixa eu ver se a imagem dela volta. Edna, está nos ouvindo? Eu estou ouvindo, sim. Pronto. Edna está aqui conosco, vocês vão ouvir um sotaque diferente. Temos hoje o sotaque mineiro, temos hoje o sotaque de português de Portugal, né, Edna? E temos hoje o meu sotaque do nordestino, né? Mas importa o entendimento de Cristo entre todos e que a gente possa sair dessa hora aí um pouco melhor, um pouco mais entendido, um pouco mais aprimorado aquilo que a gente tem sobre Cristo. Eu estava conversando com o Lucas, que entrou primeiro, sobre um processo do Anderson. O Anderson você conhece, né? O Anderson é de lá da Sara, tá lá junto com a gente. E ele estava falando com o Lucas sobre o processo do Anderson. O processo que ele viveu de mudança, né, e de algumas perguntas que o Anderson me fez. E, na verdade, a mesma pergunta tinha sido feita para mim pelo Lucas. Só que quando o Lucas me fez a pergunta,
a resposta, eu lembro que eu dei a resposta, eu não lembro qual foi a resposta que eu dei, mas eu lembro que eu dei uma resposta. Mas eu lembro que a resposta hoje, quando o Anderson me fez essa pergunta, que foi como é que se passa esse processo de morte, né? A resposta, quando o Anderson fez, já estava, na minha cabeça, já estava muito mais construída. E aí foi muito mais fácil, mais didático passar para ele. E a ideia dessa mesa é exatamente essa. É que essas dúvidas, que são dúvidas comuns, que foram dúvidas que eu tive, que o Anderson teve. Oi, Natan. Que o Anderson teve, que o Lucas teve, que você, com certeza, de repente até tenha, a gente possa sentar juntos e nos aprofundar. E eu não canso de repetir a mesma coisa, para que a cada vez que a gente repita, a gente reflita, pense, aprenda e se torne mais sólido, né? Eu uso esse exemplo da pergunta que o Lucas me fez e que o Anderson me fez de como é esse processo de morte para iniciar nosso bate-papo aqui, né? É uma pergunta que é recorrente, que eu me fiz e que o Lucas fez, o Anderson fez, e com certeza mais gente que vai entrar aí, e que a Edna, não sei, possa estar se fazendo. Como é isso? Então, esse é um processo, você estava falando isso com o Lucas, é um processo pessoal, não tem nada a ver com as outras pessoas. O conhecimento sobre Cristo não fala de ninguém, ele fala do seu processo, do seu encontro com ele, da sua caminhada com ele, né? Então, não tem nada a ver com os outros, na verdade, tem a ver com você servir aos outros e não com os outros. E esse processo é um processo de entendimento. Quando eu entendo mais sobre Cristo, quando esse conhecimento é mais claro na minha cabeça, quando eu me aprofundo no entendimento sobre Cristo, eu deixo coisas minhas, eu largo coisas minhas e passo a viver a vida de Cristo. É por isso que ele mesmo disse que está cansado, sobrecarregado, entregue a mim o seu fardo e pegue de mim o meu fardo. Então, troque o fardo. Quando eu começo a entender sobre Cristo, eu começo a largar coisas minhas, pessoais, né? Que nós chamamos de morte, né? Eu começo a matar as minhas vontades e, consequentemente, viver a vontade de Cristo, viver o fardo dele, viver a vida dele, né? É uma coisa que a gente precisa deixar isso claro. Não é melhora. A ideia que a gente está aqui não é para conversar para você ter uma vida melhorzinha amanhã. A intenção não é você ter uma vida melhorzinha amanhã. A intenção é que você tenha a vida de Cristo, né? A vida de Cristo. Não outra coisa. A vida de Cristo é o que tem que se ter. Essa semana, o apóstolo Cristiano, no culto, acho que da quinta-feira, acho que vocês dois assistiram, ele deu o exemplo de Paulo, ou foi no de ontem que ele deu o exemplo de Paulo, que para mim ficou muito claro, né? Ele deu resumidamente a história de Saulo e de Paulo, e ele falou uma coisa que para mim, assim, me ilustrou bem esse processo de deixar a nossa vida e trabalhar com a vida de Cristo. Ele falou que quando nós tentamos conciliar essas duas vidas, ou seja, quando a gente tenta conciliar a nossa vida pessoal, o nosso mundo e a vida de Cristo, a gente vai estar fazendo, é como se a gente tivesse duas cabeças. É como se o corpo tivesse duas cabeças, tivesse a sua cabeça e a cabeça de Cristo. Horas você usa a sua cabeça, ou seja, a sua vontade, ora você usa a vontade de Cristo quando lhe convier. Então, quando você estiver achando que precisa usar a cabeça de Cristo ou a mente de Cristo, aí você usa. Horas, quando você lhe convier, você usar a sua vontade, né, para benefício próprio, você usa. O problema de você andar com duas cabeças é que em nenhum lugar da Bíblia ele fala que a igreja tem duas cabeças.
né? Verdade. Em toda parte da Bíblia ele fala que nós, todos que estamos aqui, somos um só corpo. E temos uma cabeça. Anderson, pode falar. Só que você estava desligado. O que você falou agora, essa questão de duas cabeças, eu lembro que você ministrou uma palavra que ontem eu usei também como referência com relação a foco. Foco no propósito, foco na necessidade. Sim, e aí você falou... lembro bem. E você falou o Lucas não lembra dessa palavra. A Edna acho que lembra, mas não lembra. Você não estava na reunião, Lucas. Mas eu te mando o resumo. Eu vou procurar aqui para te mandar o resumo. Tá gravado. E eles estão de prova. Beleza. Aí você falou o seguinte. Você disse que o foco na nossa necessidade acaba sendo conforme a nossa ótica do mundo. Né? O que eu estou começando, o que eu vivo agora acaba sendo o foco da minha necessidade. Quando a minha necessidade é manifestar Cristo, aí eu uso a minha cabeça de Cristo. Quando a minha necessidade está no mundo, na minha vontade, aí eu uso a minha cabeça. Acaba sendo mais ou menos isso que o apóstolo Cristiano falou, e eu consigo conciliar o que você falou e o que ele falou, né? Com relação a isso, é o foco. A depender do nosso foco, a gente vai usar a cabeça que a gente quer. Sim, sim. Eu lembro que nessa ministração, foi uma ministração de domingo, se eu não me engano. Uma pessoa de domingo foi quinta-feira, enfim. Eu não me apego, não consigo guardar muito isso, vocês sabem disso. Mas o que é muito mais fácil a gente entender quando a gente trabalha com foco. Foco é justamente aquilo que a gente gasta mais tempo em. Então, todas essas reuniões de coach aí, que às vezes eu tenho que participar por causa do meu trabalho, fala muito disso, né? Que você precisa ter foco, e foco é aquilo que faz você perder seu tempo, que faz você investir seu tempo, que faz você gastar seu tempo. Então, quando o seu foco é nas suas necessidades, Alexandre, então eu não devo pensar nas minhas necessidades? Não, eu estou dizendo que você não deve gastar mais tempo que o seu propósito. Qual é o seu propósito? Qual é o seu objetivo? Esse precisa lhe tomar mais tempo. Você precisa usar mais tempo da sua vida em manifestar a Cristo do que, por exemplo, em satisfazer suas vontades. E aí você vai passar... Lembra do início da nossa conversa? É uma troca de fardo e é um processo. Quando eu passo a cada dia manifestar mais Cristo, eu passo a cada dia manifestar menos a minha vontade. E passo naturalmente a trocar de propósito. Vai chegar um momento em que eu vou conseguir, né, atingir aquilo que Paulo falou. Atingir o quê? A estatura do varão perfeito. Atingir a estatura de Cristo. Vai chegar um momento em que tudo que eu fizer, tudo que eu falar, tudo que eu pensar, tudo que eu agir, vai ser Cristo. Mas enquanto esse momento não chega, eu preciso mudar de foco na necessidade para foco no propósito, né? O que Cristiano falou ontem, o apóstolo Cristiano falou ontem, foi bem interessante. Ele falou o seguinte: quando a gente está com foco no propósito, que o item propósito aqui, leia, entenda-se na entrelinha, manifestar Cristo. Quando a gente está com foco em manifestar Cristo, as necessidades não nos influenciam. Por quê? Porque o nosso foco está em manifestar Cristo. Então, mesmo que as necessidades sejam boas ou ruins, não muda o nosso foco. Então, com dinheiro ou sem dinheiro, eu consigo manifestar Cristo, né? Feliz ou triste, eu consigo manifestar Cristo. Trabalhando ou em casa, eu consigo manifestar Cristo. Porém, quando a gente está com foco nas necessidades, as necessidades nos roubam o propósito. Se eu, a partir de hoje, decidir que a minha necessidade, por exemplo, maior é ganhar dinheiro, eu vou estudar para passar no concurso. Como foco principal. Não estou dizendo que ninguém não deva estudar para passar no concurso. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que isso não pode ser o seu foco principal. Se esse for o seu foco principal, o que é que vai acontecer com esse foco principal?
O foco principal vai lhe roubar o propósito. Você vai viver mais pela sua necessidade e menos pelo propósito. E isso é gradativo. É como quando Jesus falou, pega o meu fardo, me entrega o seu e pega o meu, é um processo. Do mesmo jeito que você pega o seu de volta e devolve o dele. Então, se eu pego o meu, eu não tenho como ficar com o meu e com o dele. E quando a gente tenta fazer isso, sabe qual é o nome disso? Cansaço. E é por isso que a gente vê um monte de gente hoje cansada. Cansada por quê? Porque carrega 2 fardos. Carrega 2 fardos. E aí se cansa. Se cansa por quê? Porque está tentando carregar o seu fardo e o de Cristo. E aí, deixa elas querem aparecer. Deixa os rapazes, as 2 gatinhas. Deixa elas. Pelo menos para mim não me atrapalha. Olha elas aí. Ok. Não me atrapalha. Elas. As meninas querem aparecer no vídeo, ela não quer deixar. O Natan apareceu, não teve problema. O Natan de novo aí. Beleza, Natan? Tranquilão? Não me atrapalha em nada. Os meus não estão aqui porque um está jogando com os amigos aqui do lado e a outra está assistindo alguma coisa na televisão. Mas vira e volta, ela aparece aqui também. Temos mais uma aí. Não sei se vocês conseguem enxergar. O Lucas disse que não dá para ver, mas estamos em 5. O Jonatas está aqui conosco. Né? Estamos em 5. Jonatas, você que não está vendo aí, nós estamos com o Lucas de Minas, o Anderson, a Edna e você e eu. Estamos em 5 aqui. Eu já vi que o seu áudio não está ligado. Você está só com o vídeo, mas você está me ouvindo. Só acena com a mão. Faz um ok se você está me ouvindo. Só para eu saber se você está me ouvindo. Tá. A gente não está ouvindo você. Você precisa ligar. Desligou o vídeo. Eu pedi para ele ligar o áudio, ele desligou o vídeo. Precisa ligar o áudio e ligar o vídeo se ele quiser ser ouvido. Enfim. Mas lembre-se, é um processo. Então, é um processo de quê? De entrega e de pega, segura. Quando eu seguro a minha vida, eu não consigo pegar a vida dele. Quando eu pego a vida dele, ou para pegar a vida dele, eu preciso soltar a minha vida. É por isso que Jesus mesmo falou o quê? Quem quiser ganhar a sua vida, mas quem quiser perder a sua vida por mim, a ganhará. É um processo. Então, como eu faço para ganhar a vida de Cristo? Perder a minha. É a minha. Como eu faço para perder a vida de Cristo? Ganhar a minha. Como eu faço para ficar cansado? Tentar viver com as 2. E é o que a gente vê. A gente vê gente cansado hoje por quê? Porque tenta viver as 2 vidas. Porque sabe como? Faz como João. Jonatas, você continua só com o vídeo. Seu áudio não está ligado. Se você quiser falar, para que as outras pessoas possam ouvir, você tem que ligar o botãozinho do áudio. Tem alguém falando comigo pro chat? Deve ser ele. Eu vou mandar pro chat Jonathan, para ele. O áudio dele, seu áudio não está ligado. Aperte o botão do áudio. Porém... Com relação a isso que você falou, Alexandre, também, não sei se para mim dá uma ligação. O apóstolo Cristiano também, essa semana, ele ministrou, foi até na... Não, foi um vídeo que você mandou para mim, um link, que ele fala da tribulação. Sim, sim. E viver o Cristo, ele até tira uma brincadeira, ele fala assim, se você acha que a sua vida tá boa, que você tá tudo indo muito bem, desculpa, você não tá vivendo o reino. Sim, sim.
Sim, Porque sim. o reino é a porta de entrada do reino é a tribulação. E Sim. não uma, ele já frisa, são todas. Se eu não me engano, ele falou, está em João, o texto, João 6,3, se eu não estiver enganado. E aí é mais ou menos isso que você também falou agora, né? Essa questão dessa confusão nossa, de não saber o que fazer, é porque quando a gente acha que viver o reino também é ficar tranquilo, sempre numa linha, num uniforme. É isso que a gente espera e não é. Viver o reino é um desafio todos os dias. Por isso que a Edna quer falar. A Edna fala, senão eu vou falar de novo, e aí eu falo muito, né? Eu tenho que aprender. Ana, a minha questão é a seguinte: nós estamos a falar do o foco e o propósito, certo? Certo. Certo. O foco, aliás, o propósito é que as nossas vidas cada vez mais manifestem Cristo, certo? Paixão. Cada vez mais manifesta Cristo, certo? Este é o propósito, certo? Mas Deus também nos disse que nós temos que trabalhar, certo? Sim. Então, como é que a gente equilibra isso? Porque muitas das vezes, né, o nosso trabalho absorve quase 90% do nosso tempo. Sim. Não é? Mas isso muitas vezes nos leva a substituir pelo propósito, certo? Como é que a gente balanceia isso? Porque se nós temos que trabalhar para viver... Massa! Eu sou uma das pessoas que posso conversar com você sobre isso. Edna, eu não sei se você... tem pouco tempo de contato, mas assim, eu tenho desacelerado isso na minha vida, mas se você não sabe, eu trabalho de 7 da manhã às 10 da noite. Então, eu trabalho manhã, trabalho tarde e trabalho noite. Eu só trabalho os 3 turnos. A madrugada eu durmo como todo ser humano normal, né? Então, Pouco, né? pouco. Eu durmo 4, 5 horas por dia. Se você falar comigo à meia-noite, eu vou te responder. Se você falar comigo às 5 da manhã, eu vou te responder. Né? E às vezes falam nesse horário, no intervalo, e no celular, eu respondo também, não tem problema nenhum. Acordo, respondo. O problema é que nesse horário, entre meia-noite e 5 da manhã, eu não garanto que eu vou falar, mas eu respondo. Né? Geralmente eu não falo nada com nada, mas eu respondo, certo? Então, eu posso te dizer isso em prática. Não existe a necessidade de parar de trabalhar. O problema é que nós imaginamos que existe 2 vidas, e não existe 2 vidas. Você só tem uma vida, e é nessa vida que você tem que manifestar Cristo. Não existe 2 coisas, só existe uma coisa, e é nessa uma coisa que você tem que manifestar Cristo. O problema é que nós precisamos aprender a usar a mente de Cristo, que a Bíblia diz que nós já temos. Ok. A gente precisa aprender a usar. Nós fomos tirados de um reino, de uma forma, de um ambiente de viver, e fomos transportados para outro reino, outra forma, outro ambiente de viver. O que a gente precisa é aprender a viver nesse novo ambiente. A religião nos fez separar coisas que não existe separação. Né? Para a gente, trabalhar não é sagrado e ir para o culto é sagrado. Para algumas pessoas, Exatamente. Para algumas pessoas, ir para o monte é sagrado, ou ir para o quarto orar é sagrado, né? Mas brincar com os filhos não é sagrado. E não existe isso. O que existe uma natureza de Adão que é dominada pela alma, ok? Se eu fosse intitular hoje os top 10 da alma, os top 10 da alma para mim estaria orgulho, e a gente vai estudar um bocado sobre orgulho. Se vocês não perguntarem sobre orgulho, eu vou ter que fazer essa pergunta e instigar vocês a falarem, né? Orgulho, certo? Alexandre, o que está
O que move o orgulho? O orgulho move, cara, o desejo de você não morrer. O orgulho nada mais é que o desejo de você não morrer. Eu grito para não morrer, né? Eu grito para comer da árvore do conhecimento. O orgulho hoje a maior raiz que faz com que a pessoa não consiga viver a vida de Cristo, nem a mente de Cristo. Então, o que eu preciso que você entenda? O que eu preciso que fique claro? Não existe mais sagrado e menos sagrado. Existe o seguinte, a Bíblia diz que eu e você, nós saímos do império das trevas, saímos do domínio da alma e hoje nós estamos no domínio do espírito. Ou seja, para a gente hoje, tudo é espiritual. Brincar com os filhos é espiritual. Ir para o trabalho é espiritual, jogar bola com o filho é espiritual, ir para a igreja é espiritual, ir para o monte é espiritual, e não tem mais espiritual e menos espiritual. Tem manifestar ou não Cristo. Não existe um Alexandre diferente que vai para o culto e pega o microfone e o Senhor Deus Todo-Poderoso e Supremo. E o outro Alexandre que senta para conversar com os filhos. É o mesmo ser espiritual. Do mesmo jeito. Essa dualidade é que faz o cansaço. Porque você se cansa, porque você tenta viver duas pessoas distintas e conciliar isso. A pergunta que me fazem, que já me fizeram foi: Alexandre, como conciliar? Eu não concilio. Eu sou o mesmo. Não existe conciliação. Alexandre, então você quer dizer que no trabalho, o que você faz? Eu faço no trabalho a mesma coisa que eu estou fazendo aqui com vocês. A mesma coisa. Óbvio que com os seus limites. Olha! As duas juntas. É só. Só com seus limites. Tem uma frase que eu digo muito e repito, e para algumas pessoas parece muito dura, mas assim, eu aprendi isso no decorrer da minha caminhada. Temos que estar prontos para ajudar todo mundo, certo? Porém, ajudamos a quem quer ser ajudado. Então, eu não invado o espaço de ninguém, mas eu estou pronto a qualquer momento a poder fazer isso que eu estou fazendo com vocês. Isso na aula, isso na aula, no trabalho que eu faço à tarde, em casa. O que a gente precisa estar atento às oportunidades que Deus nos dá de manifestar Cristo. E esperar as porradas, porque, infelizmente, elas virão. Tem duas pessoas querendo falar, Anderson e Edna. Edna, conclua... Não, eu já falei. Eu vou baixar a mão agora, né? Tem que baixar, né? Senão eu vou ficar chateado. Eu já, pronto. Pronto, Anderson. Já, tá. Tá com a palavra. Só complementando, Alexandre, essa questão de Edna, que ela falou que o trabalho ocupa 90% do nosso dia, né? Na verdade. Então, como é que eu entendo, e eu aprendi isso em uma ministração, foi perguntado, alguém perguntou, não me lembro, sou péssimo de nome, então como ele sendo um simples sapateiro, como ele podia viver o reino, se ele não sabia pregar, se ele não sabia conversar. E aí o instrutor falou da seguinte forma: você vai fazer o melhor sapato e vender pelo preço mais justo. Né? Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que a gente pode viver o reino da forma em qualquer lugar. Sim. Né? A gente passa a viver uma coisa só. Sempre, o reino, 100%. 100%. Então, a gente não vai mais estar preocupado. A gente não vai mais estar preocupado em como fazer. Né? Você tem me ensinado isso. Não é como fazer, é viver. Então não é mais querer é ser agora. Sim. Né? É ser só. É manifestar aquilo que está dentro de mim, que eu vou buscando. Eu vou buscando a cada dia.
eu vou morrendo, vou aprendendo e vou manifestando. Sim, e repito, é um processo pessoal. A minha história de morte não pode ser e não precisa ser a sua, Anderson, a sua, Lucas, a sua, Edna. Não precisa. Por quê? Porque é meu processo de morte. Existem coisas que o Lucas, para ele, é tranquilo demais manifestar Cristo numa determinada área, que talvez para mim seja muito difícil. Então, nessa área eu preciso morrer, o Lucas não. Então, é um processo pessoal e um processo contínuo. A gente vai manifestando diariamente, continuamente. Isso vai ficando cada vez mais suave. Quanto mais a gente pega o fardo de Jesus, mais suave fica. Porque menos de nós tem. Menos a gente fica preocupado com pessoas, com instituições, com placas, com títulos, com rótulos, mas menos a gente fica preocupado com quantidade de pessoas a alcançar. Eu sempre costumo dizer que eu estou 100% para aqueles que estão próximos de mim, né? Aqueles que estão próximos, aqueles que Deus colocou a proximidade, são a esses que eu estou 100%, porque para mim eu entendo que o reino é isso. O reino não é estar todo mundo debaixo de um local com uma placa escrito na frente lá, Igreja Evangélica, né? Para mim o reino é isso que a gente está fazendo aqui. Pessoas diferentes, lugares diferentes, falando sobre a mesma coisa. Exato. Cristo. Não importa se a Edna está aqui ou se ela, sei lá, esteja em Portugal ou de volta lá. Não importa onde nós estamos fisicamente. Importa que a Bíblia nos garante que onde quer que estejamos, o corpo é um só. E outra coisa, a Bíblia nos garante que o meu papel aqui e o de vocês aí é fazer o corpo crescer. Quando falou de fazer o corpo crescer, não é muita gente, não. Ela crescer até a estatura de Cristo. Deu uns para apóstolo, outros para profeta, evangelista, mestre, até que todos cheguemos à estatura de Cristo. Não é que tenhamos muitos, é que tenhamos todos na estatura. Então, é crescer na estatura. Fale, Lucas, sua mãozinha está levantada, eu não esqueci de você, não. Tá, ok. Só para entender, e eu percebo isso, porque a gente... Temos um novo aí. Tudo bem? Fala aí, beleza. Vendo seu tatu. É o tatu. Então, assim, porque a nossa dificuldade, muitas vezes, é entender e achar que a nossa espiritualidade, na verdade, ela está dentro da igreja, ou seja, que nós vamos manifestar Cristo debaixo de 4 paredes, no culto de domingo, no culto de quarta-feira, quinta-feira, e é justamente onde nós começamos a ter um fardo que é muito pesado, porque nós imaginamos que se eu não for no culto, eu não manifesto Cristo, se eu não manifesto Cristo, e aí começa a entrar a minha preocupação, estou trabalhando muito e manifestando Cristo pouco. Mas essa é a questão que nós temos que entender. Mas é isso, olha, o Lucas é mesmo isso, é isso mesmo. A mesa é para isso, cara. O que eu entendo, na verdade, é que como nós falamos de propósito, o foco é manifestar Cristo e o propósito é manifestar Cristo. Mas o que é manifestar Cristo? Manifestar Cristo é você viver o que Ele escreveu sobre a tua vida. O que Ele te chamou para manifestar e de que forma manifestar. Porque nós também entendemos, ficou muito taxado na espiritualidade, que o espiritual é o pastor, que a função do crente é ser pastor, que a função do crente é ser presbítero, que a função do crente é ser um levita. E, na verdade, não é isso. Manifestar Cristo é você manifestar a sua essência aonde você está. Porque, talvez, como ele deu o exemplo do sapateiro, Deus chamou aquele cara para ser sapateiro. E se ele for o melhor sapateiro, ele está manifestando Cristo. E aí eu vou entrar na frase do Luiz Hermínio, que ele diz que tem muito pastor que não foi Deus que deu a igreja. Porque Deus tinha chamado aquele pastor para ser um empresário. E ele, por falta de investimento, abriu a igreja.
Um empresário que Deus chamou para ser pastor, e ele não queria talvez viver uma vida que antigamente se falava que pastor não tinha dinheiro, ele foi montar uma empresa. Então, nós estamos fora do nosso foco, do nosso propósito, porque não entendemos o que é manifestar Cristo. Se manifestar Cristo é você entender que você vai ser o melhor, você vai ser Cristo aonde ele te chamou para ser. Eu vou manifestar Cristo no meu trabalho. Então, você tem que manifestar o melhor dentro do seu trabalho e não sair dele. E não falar assim, eu preciso ser pastor para manifestar Cristo. É como o Cristiano falou, que essa morte, na verdade, ela passa por uma mudança de entendimento. Por isso que a Bíblia fala que conhecereis a verdade e ela vos libertará. É cada momento em que eu conheço a verdade de quem Cristo é, e aí eu vou morrendo para a minha vontade e deixando a vontade de Cristo aparecer. A Bíblia fala lá em Gálatas que o herdeiro, enquanto ele é menino, nada difere do escravo. Mas fala que se ele amadurecer, então ele é dono de tudo. Ou seja, a criança, ela não muda a essência. O que acontece é que ela amadurece, ela muda a forma de entendimento. Então eu tenho entendido esse tempo que manifestar Cristo, morrer, é mudar o meu entendimento, é me apropriar daquilo que foi conquistado na cruz do Calvário. E não viver fora disso. Agora, isso é uma mudança de paradigma, pelo menos para mim, no Evangelho há quase 20 anos, em que a nossa ideia era 4 paredes, era reuniões de quarta e de domingo, isso era manifestar Cristo. Mas, na verdade, isso é o mínimo da manifestação de Cristo. Porque ser crente dentro da igreja é a coisa mais simples do mundo. É a coisa até mais fácil do mundo. Você dá a paz do Senhor para todo mundo e todo mundo reconhece quem você é e vocês conversam a mesma linguagem. É como o Alexandre falou, agora dentro da empresa ou no local onde Deus chamou para ser, ali é mais complicado manifestar Cristo. Porque ele talvez você precise perder a sua cabeça para mostrar quem Cristo é. Dentro de casa também. Então, isso, eu entendo. é o mais difícil. Que são as pessoas, eu tenho aprendido isso, que são as pessoas que estão a cada dia conosco. Que né? conhece a nossa E aí versão a gente acaba tirando uma capa que a gente tem, e as pessoas realmente conhecem a nossa essência. Mas isso tem que ser mudado. É a nossa essência, a nossa natureza adâmica que tem que ser mudada. Né? Em Romanos também diz que a gente não se conformar com esse mundo, mas transformar a nossa mente, né? Isso também. Então, a gente transformar esse entendimento, quando a gente tem esse entendimento de que manifestar o reino, de que ser espiritual, como Alexandre falou, que ler a Bíblia ou brincar com as crianças, nada disso não é mais espiritual do que o outro. Porque o espiritual está dentro de nós. Eu que manifesto o meu espiritual. Né? Isso é que eu tenho que alimentar cada vez mais, crescer cada vez mais. É essa a minha espiritualidade. Concordo plenamente. Isso é verdade. Gente, também concordo. Só temos 5 minutos. Parece rápido, mas já passou quase 1 hora que a gente está conversando. Né? Nossa! A gente pode, quando acabar, deve acabar aí, eu posso abrir de novo outra reunião e jogar o link lá e a gente continuar. Tem um tema que está ligadinho com esse daí, que eu queria abordar para a gente conversar, porque está junto, colado com esse daí. A gente falou sobre manifestar Cristo no trabalho e manifestar Cristo em casa. Né? Falamos da dificuldade de manifestar Cristo no trabalho, né? E o Anderson citou a dificuldade de manifestar Cristo em casa. Nós temos aí 2 dificuldades diferentes. Porém, eu ainda lhe digo com clareza, é muito mais fácil manifestar Cristo no trabalho do que manifestar Cristo em casa. Por quê? Porque no trabalho você tem uma profissão, você tem uma coisa que você estudou e você tem uma árvore do conhecimento que você bebeu. E que você pode simplesmente ser o melhor profissional, ou seja, o melhor entendido daquela área, da árvore do conhecimento, e não manifestar Cristo. E continuar sendo o melhor. E tá tranquilo lá onde você está. Em casa, você não tem como conseguir fazer com que sua família viva bem, sem manifestar Cristo de verdade. Por quê? Porque a família foi o desenho que Deus fez
para manifestar a presença dele. Ele, desde o início, tem 3 minutos, daqui a pouco história dele, desde o início ele desenhou tudo pensando na família. Se você olhar, antes dele formar qualquer coisa, ele tinha o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E aí, quando ele resolveu montar o primeiro projeto, ele montou o projeto como Adão e Eva. E ele. E aí, mais na frente, quando ele faz o novo pacto, aquilo que a gente está conversando agora, ele fala sobre o quê? Cristo, a igreja. Se eu não ganhar, você não joga. Então, sempre nós temos o desenho da família. O problema que nós temos hoje relacionado à família é relacionado a não entender o desenho. E aí, quando não entende o desenho, não se movimenta como o desenho. E como não se movimenta como o desenho, não consegue manifestar Cristo em casa. Mas você escolheu bonito. Do mesmo jeito que não consegue entender o relacionamento de Cristo com a igreja, não consegue entender o seu relacionamento com a sua esposa. Do mesmo jeito que não consegue entender o relacionamento do Espírito Santo com você, não consegue entender o relacionamento da sua esposa com você, da sua esposa com seus filhos. Então, mesmo jeito que não consegue entender o relacionamento seu com o seu pai, não consegue entender o seu relacionamento com Deus e não consegue ser o pai que precisa ser para os seus filhos. Do mesmo jeito que não consegue entender o que Deus faz com você, lhe dar uma plataforma, lhe dar condição de manifestar a Cristo, você não consegue entender o seu papel e fazer com que os filhos tenham uma plataforma para manifestar a Cristo. Tenham um ambiente que eles consigam manifestar a Cristo. Que não seja um ambiente forçado, que não seja um ambiente religioso, que não seja um ambiente que ele tem que ir porque vai, porque o papai está mandando. Não, ele tem que ir porque ele entende o que é manifestar Cristo. Porque ele vê na manifestação de Cristo. Porque ele sabe, porque viu na prática, não porque falou, porque viu na prática, e aquilo é o melhor caminho a seguir. E tem 1 minuto aí, alguém aproveita esse 1 minuto, senão eu vou gastar todo. Não, fica à vontade. Tá ótimo, pode falar. Eu chamo a atenção disso daí, porque assim, para mim, foi um divisor de águas na minha vida, porque eu sempre achei que manifestar Cristo, por muito longa data da minha vida, era ser o melhor sapateiro e construir o melhor sapato. Então, eu sempre fui o melhor profissional na minha área, né, no local que eu estivesse. Todos os empregos que eu entrei,